aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos no carnaval, mas as notícias não param. E o vídeo de hoje tá aqui em 4 temas. Quero começar falando sobre Bolsonaro, até porque a imprensa parece não esquecer Bonorinho, né? Quero comentar algumas coisinhas com vocês, mostrar as notícias sobre o carnaval, mostrar, pessoal, quem voltou. Um grupo aí, na verdade não um grupo, né? É um tipo de ação, mas voltou com um nome diferente. Pelo menos deu trabalho para encontrar aí, né? Porque a Globo, né? Mas enfim, não quero adiantar muita coisa. Quero também falar sobre o Estado de São Paulo, quero falar sobre o Tarcísio, quero falar sobre a CPI e o MBL. Depois quero falar com vocês do Dilma, algumas coisas. Primeiro porque saiu na imprensa que o seu redor, né, a turminha da picanha, carreta furacão, já dá como certo que ele quer ser candidato em 2026. Se a saúde deixar, ele vai ser candidato a todo custo. Já tem gente trabalhando com essa perspectiva. E nesse tópico também quero falar com vocês sobre algumas coisinhas que estão acontecendo entre o Dilma e o Congresso, algumas discussões, algumas pautas que podem rolar nas próximas semanas, que vai servir para a gente conseguir medir como é que está a temperatura, se realmente o desgoverno tem ou não tem uma base. Algumas pautas ele vai querer peitar, inclusive, o centrão, e não é o centrão do PP, do Republicanos, etc. Até o centrão do Kassab, que faz parte da base, que é o partido do Pacheco. Depois quero falar com vocês sobre quem sustenta a nossa democracia, a mídia brasileira. Continuaram aí com um tom relativamente elevado em relação ao Dilma, alguns editoriais, algumas notas, cobrando mais discernimento. Mas enquanto tem uma parte que tá crítica, teve até nota do Globo, meio que criticando o Dilma, acreditem se quiser, o Merval Pereira, aquele que fez uma nota uma vez falando das coxas do Lula, ele apareceu para escrever uma nota sobre o Lula ganhar um prêmio Nobel. E ele fala que sim, que existe essa chance real e é um tema específico que se o Dilma trabalhar certo, ele vai ganhar um prêmio Nobel. O primeiro prêmio Nobel brasileiro. Parece brincadeira, mas não é. E isso tem conexão com o nosso quarto tema. Mais notícias sobre a política externa do Dilma. Algumas movimentações que ele vem fazendo, um artigo que saiu na Folha de São Paulo, que vale a pena prestar atenção, e mais algumas tretas que rolaram por aí que eu quero comentar com vocês. Mas vamos lá, vamos começar, que tem muita coisa. Como eu disse para vocês, a imprensa brasileira, ela não consegue esquecer Bolsonaro. Isso aqui é a única notícia sobre o carnaval, mas você vê. No primeiro desfile pós-Bolsonaro, enredo político está em baixa na Sapucaí. Por que será, né? Por que será? Passaram 4 anos destruindo tudo que eles podiam destruir só para, né, vender aquele discurso ideológico de esquerda, que Bolsonaro é um grande vilão, que ele estava acabando com o Brasil e tudo mais. Agora tá lá o Dilma, tá picando, podemos voltar à programação normal. Mas mesmo assim, a imprensa tem que destacar, olha, meu Deus, o enredo político está em baixa. Sendo que quando a gente para e dá uma olhada assim no carnaval, as pessoas que participam, as discussões das redes sociais, podemos dizer que pessoas mais à esquerda parecem aproveitar mais esse tipo de festa. Ainda mais do jeito que as coisas estão hoje em dia. E aí, se Bolsonaro está fora de moda, sabe quem que voltou? Tá no Trending Topics do momento? Olha aqui. É só falar, meu Deus, invasões de terra? As invasões voltaram? Então, é meio difícil de saber se as invasões voltaram ou não. Eu já explico pra vocês. Tava passando ontem, né, na verdade era hoje de manhã, pra mim aqui na Austrália. Tava passando no Twitter, vendo as notícias, eu me deparo com esse post aqui do Amazônia Azul. SRB repudia invasões de terra no interior de São Paulo. Eu falei, não é possível. Bastou acabar o governo Bolsonaro, as invasões voltaram. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Agora estão se sentindo na razão. Sabem que o governo federal é muito preocupado com eles. A Amazônia Azul fala o seguinte, ó. Invasões de terra acontecem neste sábado no Oeste Paulista pelo FNL, Frente Nacional de Luta, nas fazendas abaixo. São Lourenço, Rosana, Fazenda Floresta, Fazenda São João, Marabá Paulista, Fazenda São Domingos, Sandovalina, Fazenda São Francisco,
Na verdade, que é a cidade, né? São Francisco, presidente Venceslau. O depois da vírgula é o nome da fazenda. E, gente, eu olhei assim e falei, pô, o Amazônia Azul não é um perfil de compartilhar fake news. Mas é uma coisa muito séria. Falei, será mesmo? Será que as invasões voltaram? Não é possível. Aí eu falei, pô, beleza, devo checar. Tô vendo aqui que é a Sociedade Rural Brasileira. É um grupo sério que também tá comentando sobre isso. Aí o que foi que eu fiz? Eu dei um Google, coloquei invasões, né? Oeste Paulista, FNL. Apareceu alguma notícia de ontem? Não. Não apareceu. Eu falei, pô, apareceu a notícia de 2021. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, será que o Amazônia Azul caiu no clickbait? Será que a SRB comeu mosca? Aí eu tive a péssima ideia de sabe fazer o quê? Apaguei a palavra invasão. Só coloquei assim, Oeste Paulista, FNL, coloquei notícias e mandei priorizar as notícias mais recentes. Aí apareceu a matéria da Globo. Quando tirou a palavra invasão, olha o G1. Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade ocupam. Ocupam? Então, não propague fake news. Não tem invasões de terra. O que tem são ocupações. É do bem. É do bem. É da picanha. Ocupam fazendas do Oeste Paulista durante Carnaval Vermelho. Olha só, esse é do bem, gente. Então, não espalhem mentiras, não espalhem fake news, não tem nenhuma invasão. É tudo bem, é apenas uma ocupação. Tava vazio, vamos ocupar. Grupo reivindica a destinação de áreas devolutas para a implantação de assentamentos da reforma agrária para trabalhadores rurais sem terra. Até o momento, reúne 410 famílias na zona rural de 3 cidades. Essa matéria traz algumas imagens, eu nem coloquei aqui. O pessoal chega com um monte de carro, com estrutura, até caminhonete grande aparece. Eu falei, rapaz, pô, não que um pedaço de terra seja barato. Tá dizendo, é muito mais barato tu comprar um carro, mas é prioridade, né, na vida. Às vezes, algumas questões ligadas à prioridade. Mas enfim, eu achei engraçado a estrutura que o pessoal tem pra ocupar. Não vão falar de invasão, viu? Não caiam em fake news. Tô sendo irônico. Aí o MST aparece também nos noticiários. Isso aqui foi no dia de ontem. Deixa eu confirmar, né? Que eu tô meio perdido. Ontem, 18 de fevereiro. Hoje é dia 19. Hoje completamos oficialmente 50 dias do desgoverno. País marchando pro abismo, sem propostas. MST vê lentidão do desgoverno e planeja calendário de mobilizações. Não acredito. O desgoverno abandonou o MST. Está prevista para abril uma mobilização nacional pela terra, com a instalação de acampamentos em áreas simbólicas e realização de marchas. O MST tá voltando, tá voltando. Tava com saudade? Vai voltar. Fizeram L, não foi? Foi para isso daqui. Para os movimentos, entre os quais também se incluem Contraf, Via Campesina e CONAC, a dedicação que tem sido mostrada pelo Dilma à questão indígena, com mudanças significativas nas estruturas governamentais e grandes anúncios, mostra que seria possível fazer muito mais no período pelas demandas do campo. O Dilma está se esforçando pelos índios. Você consegue ver a quantidade de ações. Se ele estivesse fazendo o mesmo pela turma do MST, muita coisa já podia ter sido feita. Então a turma está comparando, né? Pô, porque para os índios tudo e para a gente nada? É sempre bom lembrar, o governo de Jair Messias Bolsonaro entregou mais de 420 mil títulos de terra. Acho que foi o maior programa de, podemos falar, uma reforma agrária no Brasil. Mas não adianta, né? Não adianta. Porque o importante é tipo Boulos e os moradores de rua. O importante não é ajudar, não é tirar da rua, não é levar para um abrigo, sabe, para uma residência, arrumar uma espécie de auxílio, aluguel. Não, o importante é a narrativa. E poder falar aqui, ó, foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Eu não lembro, sinceramente, assim, tem algumas coisas que você até vê a imprensa falando, tipo, marco do saneamento. Você vê que quando sai alguma coisa falando que vai acabar, a imprensa até critica. Mas uma nota falando da questão do que Bolsonaro fez entregando terras, essa é uma pauta que eu não lembro. Não consigo lembrar de nada da imprensa sobre o tema.
Então, vamos continuar. Tinha saído uma nota esse ano, mas eu não trouxe em vídeo em nenhum momento. E eu sempre ficava aguardando ela. E quando cometeu o do MST, eu falei, pô, um momento interessante pra colocar. Um momento aí onde o Dilma quer promover a paz mundial, que sabe que ele ia ganhar um prêmio Nobel, promover a paz mundial, juntar os grupos da ONU, etc, tudo mais, que o Brasil, um grande diplomata. Bom, enquanto o Dilma tenta unir o planeta, enquanto promove um racha no Brasil e um revanchismo sem tamanho, os seus amigos estão meio que criando alguns problemas para nós brasileiros. Olha só, MST enviou representante à África para apoiar movimento separatista. Embaixador do Marrocos no Brasil diz que envolvimento político dos sem-terras em conflito perturba a imagem que o mundo tem do país. Queimando a nossa imagem. Em mais de 4 décadas de existência, o MST nunca escondeu simpatia por regimes como Cuba, Venezuela, Nicarágua, mas isso, de acordo com o Dilma, seria coisa do passado. Assim também como as invasões de fazendas, as depredações e atos violentos e antidemocráticos que marcam a história do movimento. O MST, segundo a expectativa do novo desgoverno, será conhecido a partir de agora pela capacidade em produzir alimentos orgânicos. Na contramão desse discurso, o MST decidiu expandir suas fronteiras de ação política. Recentemente, os Sem Terra declararam apoio ao movimento separatista Frente Polisário, que reivindica parte de um território controlado pelo Marrocos no deserto do Saara. Entre os dias 13 e 17 de janeiro, o MST enviou a Argélia uma dirigente do movimento para participar de um congresso promovido pelos separatistas. Abre aspas, nossa participação foi um pouco para escutar, saber das suas principais definições, mas, sobretudo, expressar solidariedade e apoio do MST ao povo brasileiro para com a causa Sahraoui. Não sei nem que causa é essa. Diz Ayala Ferreira durante a visita. O apoio, em princípio, não tem relevância alguma, mas a visita não passou desapercebida pelas autoridades marroquinas. O embaixador de Marrocos no Brasil, o Nabil, disse à Veja que o governo brasileiro sempre teve uma postura construtiva e legalista na ONU diante do conflito envolvendo a Frente Polisário, apostando em uma solução pacífica e que o envolvimento do MST nessas questões internacionais perturba a imagem que o mundo inteiro tem do país. Mas prometeram que o Brasil deixaria de ser o quê? Uma pária internacional. Nossa, meu Deus. Essa nota que saiu na Veja, ela não teve muita repercussão. A Globo não falou nada, Folha de São Paulo também não. É tipo o que o Estadão vem fazendo em relação ao ministro da Estrada. Ficou restrito ao Estadão. Só o Estadão comenta, só uma notinha ali outra. A Daniela Lima perguntou lá na CNN e falou, não, tem que cobrar. É, tem que cobrar, mas e aí? Qual a cobrança? Segue ministro. O cara segue ministro, assim, tá o mais normal do mundo. Mais normal do mundo. Eu tenho certeza que você sai na rua, você conversa com 100 pessoas, talvez 3 saibam da história da estrada de 5 milhões que passa por 8 fazendas de uma família de um dinheiro oriundo das chamadas emendas de relator, ou mais popularmente conhecido como orçamento secreto, que foram empenhados na cidade onde o deputado não só tem as fazendas da família, como a irmã dele é a prefeita. E as empresas envolvidas nas obras, algumas delas são de seus amigos de longas datas. Mas isso é pouca coisa. Assim como as fotos da ministra do Turismo com um grupo muito engraçado que acusavam Bolsonaro de ter conluios. E aí, falando de Bolsonaro, segue aí a jornada sobre tomou ou não tomou. Vão revelar a carteira dele. Bolsonaro falou o seguinte, que ele não tomou e cogita processar o ministro da CGU. Acho que até falei algo por alto no vídeo de ontem. E olha só que interessante. Vi muita gente compartilhar algumas coisas e algumas pessoas estavam compartilhando essa notícia do UOL deste ano. A UOL, no dia 2 de janeiro, soltou a seguinte nota. Páginas diz que Bolsonaro tomou em São Paulo quando ele estava em Brasília. O que foi revelado aí nos últimos dias pela turma da picanha, a revelação oficial, é exatamente a informação que a UOL já tinha colocado em xeque. O que aconteceu?
De acordo com a página, o ex-presidente teria tomado, no dia 19 de julho de 2021, uma Janssen. No entanto, no dia 19 de julho, Bolsonaro estava em Brasília, para onde voltou no dia anterior, no dia 18, após receber alta do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul paulistana. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que não consta registro de atendimento a Bolsonaro na UBS na ocasião. E aí, como foi que aconteceu isso? Mas a turma segue aí, é nota e mais notas. E aí, o que vai ser feito agora que foi descoberto o que aconteceu com Bolsonaro? Aí, vários jornalistas que não são bobos, mas que querem atacar Bolsonaro, fazem alguns tweets no limite da interpretação legal, de uma forma que ele escreva para jogar para a torcida que Bolsonaro é um malvadão, é um grande vilão, que tomou e não deu para vocês, mas fiquem abertos. Será que esse jornalista realmente está falando isso? Mas, assim, é o jeito de escrever. Você escreve meio fazendo umas perguntas, jogando, tipo assim, se Bolsonaro realmente fez isso, o que a gente pode falar? O que a gente pode tirar de conclusão dessa questão? Tem diversas pessoas, né? É uma coisa assim ridícula. É ridículo. Eles não conseguem esquecer Bolsonaro. Não conseguem. Não conseguem. Aí vem a turma do Estadão. Sem demanda popular. Acho que eles criticaram bastante o desgoverno. Devem ter recebido alguma ligação falando assim, ó esses editoriais aí, viu? Ó esses editoriais aí, viu? Vocês estão de brincadeira. Vocês sabem que tem um projeto de regulamentação da mídia. Vocês estão achando que a gente vai ficar de quê? De boca aberta? Tá achando que vai passar a mão porque vocês são a grande imprensa? Último aviso. Fiquem de... Moderem. Aí você viu, né? Anteontem, na verdade no vídeo de ontem eu trouxe já o editorial sentando a peia em Bolsonaro. Aí agora, sem demanda popular, contrariando o consenso sanitário. A sanção do governador paulista, a lei que derruba o passaporte, só serve à irresponsabilidade bolsonarista transvestida de liberdade. Bom, peraí. O bolsonarismo, então, não é ser humano. Porque se está atendendo ou serve aos bolsonaristas, isso é uma demanda. Mas não é uma demanda... Assim, o Bolsonaro não faz parte, né? Não é ser humano, segundo o Estadão. Pode ser exterminado? Pergunta. O Estadão até devia propor uma lei. Assim, não tem o direito de viver, de nada, de trabalhar, nem de ter o CPF. Vamos cancelar. Vamos remover as pessoas, vamos confiscar as casas, os bolsonaristas, etc. Sim, já começa uma coisa bem absurda. Segundo, cara, todos os estados têm essa lei? Ajuda em quê? Já tá resolvido o problema? Não passa, o passaporte pra quê? Tu não tomou? Tu tomou. Deixa o cara lá, deixa em paz. Fica com tua escolha, tu fica com a escolha. Mas independente disso, tem que problematizar. E não é só a problematização. Se fosse só o Tarcísio, tudo bem. Mas não, é o quê? É sobre Bolsonaro. A irresponsabilidade bolsonarista, meu Deus. O Bolsonaro, eles não esquecem Bolsonaro, não tiram da cabeça. E aí, pegando aqui o gancho de Tarcísio e de Bolsonaro, tem um grupo que tá tentando, assim, a todo custo voltar para os holofotes. MBL. MBL decide aderir ao governo Tarcísio de Freitas. Kim Kataguiri argumenta que a pauta do governador de São Paulo é distante do bolsonarismo. O MBL aderiu ao Tarcísio, né? Toda a pauta dele é técnica, distante do bolsonarismo, justifica o Kim Kataguiri. O grupo que chegou a pedir impeachment de Bolsonaro e quer vê-lo preso terá um vice-líder do governo na Lespe. Olha só como são as coisas. O que o MBL quer não é balela. É balela. Diversas pautas. Assim, você acabou de ver que o Tarcísio tomou uma decisão que o próprio Estadão fala que é bolsonarista. Foi uma decisão bolsonarista. Não adianta vir com esse papinho que a pauta do Tarcísio é diferente. Tem coisas que são diferentes? Sim, mas tem muita coisa que é igual. Tem muita coisa que é igual. O que o MBL quer é tentar surfar na onda, pegar o hype e capitalizar isso no ano que vem, onde temos eleições. Só que o que está acontecendo na verdade? Ouço rumores, de que a turma do MBL está fazendo um jogo duplo. Está tentando crescer no estado de São Paulo, ao mesmo tempo que está tentando ver se consegue sentar. Está tentando ver se consegue
fazer o que o Pacheco faz. Tá tentando ser uma espécie de Pacheco na Câmara. Inclusive, dizem os rumores que o Kim Kataguiri estaria trabalhando ferrenhamente para impedir a CPMI do dia 8. Quando você pega aqui, inclusive, a lista, você dá uma olhada, você não encontra o nome do Kim Kataguiri. Você não encontra. O que é que vocês acham? Qual a chance de, uma vez que essa CPI comece, a turma do MBL, junto com o Nando Moura, um coro, juntos, para proteger qualquer tipo de convocação que possa melindrar o governo? Qual a chance disso acontecer? Temos atualizações aqui, ó. 135 deputados já assinaram. Faltam agora apenas 36 assinaturas. Pouquíssimos deputados do União Brasil assinaram. Pouquíssimos mesmo. Então, tiver uma boa vontade aí nos próximos dias, no pós-carnaval, assinaturas para tirar do papel, eu acho que a turma vai ter. E diferente da Soraya Tronic, a gente comentou sobre isso, ela acionou o judiciário para tentar implementar a CPI e tirar do papel. No caso dela é meio complicado, porque o requerimento que ela tem é das assinaturas da legislatura anterior. Pode ser 2023, mas é da legislatura anterior. Então, a turma pode pegar e falar, eu não posso, a justiça não pode obrigar isso aqui, porque não é do quórum atual. Se você tiver do quórum atual, dos senadores atuais, assinando agora, na nova legislatura, depois o pessoal tomar posse, porque a posse foi para ir para o legislativo dia 1º de fevereiro. Então, se for assim, eu acho que eles vão usar esse argumento para falar assim, não, o judiciário não vai. Já a CPMI, vão falar o quê? A ideia vem após a posse de todos os deputados e senadores, a coleta das assinaturas também, e aí? Aí eu acho que o judiciário vai ter que pensar numa explicação melhor, para poder negar a instauração, né? E vamos ver também o que o Lira vai falar, o Pacheco vai falar. Interessante. Podemos ser nos próximos dias um baita evento para começar a acompanhar, e a confusão vai ser boa. Uma coisa é certa, o MBL vai trabalhar contra. A não ser que em determinado momento a coisa fique totalmente assim descabida, né? O trem descarrilha, o MBL para surfar o hype, eles comentam uma coisinha ou outra. Mas os rumores também dizem que o MBL não ficaria triste de receber uns carguinhos aí no 3º, 4º escalão. Assim, não cargo de grande destaque, onde a pessoa trabalha lá, meio quieto, ninguém saiba, mas tá lá, tá na máquina. Sem ninguém saber, que aí não chama muita atenção. Isso aqui eu quero trazer também só para relembrar algumas coisas. O ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, eles divergiram da maioria no caso do julgamento da Zambelli. O ministro Nunes Marques, ele concordou com um dos argumentos apresentados pela deputada, de que a corte não teria competência para julgar o episódio, já que não houve relação com seu mandato de deputada. É a questão lá da eleição, né? Que ela sai com a ferramenta no meio da rua e tudo mais. Falou, cara, isso não... O Nunes acatou o argumento que isso não tem ligação com o mandato dela enquanto deputada. Então, a corte não teria competência para julgar o caso. Deveria ser, sei lá, primeira instância, outra vara. Ele abriu a divergência e foi acompanhado pelo ministro André Mendonça, que não apresentou voto separado. Vou falar aqui só o seguinte, mais uma vez. Muito se reclamou sobre diversas coisas. Entre o ideal e a pior escolha e o possível. Eu acho que Bolsonaro fez um bom possível. Você fala assim, o ideal de um lado, a pior escolha de outro. E tem um possível. Eu acho que Bolsonaro fez um bom possível. Você vê que as nomeações de Bolsonaro, elas destoam. Você pega vários casos que a gente vê no âmbito do judiciário, que vem sendo discutidos, você vê que os posicionamentos destoam, são diferentes. Algumas coisas chamam a atenção. Alguns nomes são extremamente criticados pela imprensa, pela esquerda. Entre a pior escolha e o ideal, eu acho que Bolsonaro fez um bom possível. Opinião minha. E vamos falar do Dilma. Já bateu o martelo, será candidato, segundo Guilherme Amado. Ministros avaliam que, se saúde permitir, o Dilma vai tentar a reeleição.
O cara gosta do poder. Meu Deus, é sedutor, né? Demais. O Dilma será candidato à reeleição. Esta é a avaliação majoritária na esplanada dos ministérios do petista. É claro, se a saúde deixar. Aí tá com 81. Mas a turma fala, não, pô, olha o BD. Olha o BD nos Estados Unidos. Tá um jovem, rapaz. Tá em plena forma. Vocês estão vendo como tá lá o caso, né? É o exemplo que a turma pegou pra falar, não tem problema de idade. Segundo ministros ouvidos pela coluna, alguns deles, entre os mais próximos ao Dilma, o presidente tem expressado em conversas privadas que está assustado com o grau de destruição causado por Bolsonaro. Bom, pro Dilma estar preocupado com a destruição que o Bolsonaro causou, na minha cabeça, posso estar errado, o que eu penso é o seguinte: Bolsonaro conseguiu desarticular muitas das confusões, né, muitas das articulações que a turminha da picanha fez nos últimos 20, 30 anos. Então assim, cara, pra gente refazer tudo que a gente tinha feito, eu tava bem assim, né, a passos largos pro buraco, acho que vamos precisar de mais um mandato. E que apenas 4 anos não seriam suficientes para que ele conseguisse entregar um país a um sucessor de volta aos trilhos para o desenvolvimento. Alguns auxiliares do Dilma no Planalto já tratam uma reeleição como algo dado. Tá certo. E já falam em planos para 8 anos, ou seja, 2 mandatos. Brinque. Aí falando de eleição, né? Reeleição. Olha o que o Globo relembra. Sem acenos a evangélicos, governo Dilma já enfrenta desconfiança de fiéis. Só queria o voto. Vai pastar. Era só o voto. E a direita avisou. Diversos posts. Cara, a esquerda não liga pra vocês. A esquerda só vê vocês como um voto que anda. Passou a eleição? Vida que segue. Vocês não estão na pauta. Vocês não vão ter espaço. Adiantou falar? A turma fez o L. Agora não reclama. Mas para quem está pensando em reeleição, primeiro tem que conseguir tirar o país do buraco. A matéria do Guilherme Matter fala uma coisa que é o seguinte, que muitas vezes quando tentam a reeleição, o presidente tem menos votos. Isso aconteceu com Dilma no seu segundo mandato. Isso aconteceu agora. Teve o Dilma 3 teve menos votos ainda. E devido à resistência, etc, tudo mais. Então assim, se ele colocar o Brasil no buraco, que é o que está acontecendo, a resistência vai aumentar ainda mais. E ele não venceu com o voto do PT. Ele venceu porque a turma do consórcio conseguiu emplacar que Bolsonaro era a pior pessoa do planeta. E eu acho que a turma vai se sentir enganada. Como muita gente já está se sentindo. Viu que foi ludibriado. Então ele tem que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, ele vai ter que discutir com o Congresso para passar algumas leis, etc., que ele acha na cabeça dele que vai tirar o Brasil do buraco. E aí o Estadão fala que o Dilma já busca o Centrão para avançar com a agenda do Executivo. O governo federal avança com a agenda econômica, mas um detalhe ainda precisa ser resolvido: combinar com os parlamentares sobre como avançar com esses planos. A equipe do Dilma avalia uma liberação bilionária de recursos em emendas parlamentares no começo de março. Olha como é que vem o apoio, hein? Olha a construção de apoio. Liberação bilionária. Com o objetivo de consolidar a base aliada na Câmara. E aí passar na primeira rodada de votações prioritárias. Líderes partidários relatam à CNN que há um grande volume de restos a pagar de emendas já empenhadas, mas ainda não pagas. A liberação dessa verba seria uma forma de mostrar que o governo está disposto a trabalhar em conjunto com os deputados. Nessa semana, Pacheco e o Lírio Pacheco, eu fiquei bem surpreso, enviaram recados ao Dilma exigindo serem ouvidos. E mais, contemplados em troca de assegurar a governabilidade, que na prática o presidente não tem. Não tem governabilidade. O Pacheco subindo o tom. Meu Deus, eu tenho o Pacheco. Congresso emenda Carnaval. Comissões e votações devem voltar só em março. Não tem perspectiva de quando vai bater o martelo sobre quem vai presidir cada comissão, quando realmente as votações vão começar. E, gente, acabou o mês.
Estamos em terceiro mês do ano. Quando isso aqui passar, já estaremos lá, sei lá, 60º dia de governo. Estamos chegando nos 100 dias. E aí o governo fez o quê? Passar 100 dias, o governo não fez nada. É o primeiro governo da história do Brasil que não fez nada. E aí talvez comece a fazer sentido postagens tipo o comedor de mosca. Ele realmente comeu uma mosca, né? O cara do Estúdio Z. O Valhalla do jornalismo. Não sei se é Valhalla. É o seguinte, né? Na mitologia nórdica, os grandes guerreiros, quando eles tinham uma vida honrosa, quando eles saíam da Terra, eles iam pro Valhalla. Você, quanto jornalista, você pode atingir o Valhalla ainda vivo. É quando você chega no Estúdio Z. E eu quero lá de óculos, que comeu mosca, com a barba mal feita. Ele escreveu no Twitter, né? Que esse governo não precisa apresentar nada. Nada. Apenas existir e ter sobrevivido a todas as confusões. E o dia 8 já é o maior feito da história para os 100 dias. Estúdio Z. O Valhalla brasileiro. Aí tá aí. 60, assim, ou seja, essa matéria. Em 60 dias não vamos ter definições. O Brasil segue aberto, sem arcabouço fiscal, sem nenhum tipo de reforma, sem nenhum tipo de agenda econômica mais coesa. Esquece, deixa de lado. E enquanto isso, tem algumas votações que chamaram a atenção. Essa daqui é uma delas. Tem também a do COAF, que vai dar para medir até onde vai a força do desgoverno, mesmo com emendas, cargos, ministérios. Planalto vai para o embate com o Centrão sobre a Funasa. Rui Costa e Padilha diz que o governo vai se manter firme. E, se necessário, vai para o embate no Congresso. Basta saber se realmente a turma vai querer ir. Vamos ver. A disputa se dará a votação da MP, que extinguiu a Funasa. E esse órgão, ele é um órgão que o PSD do Kassab meio que comandava, tem interesse de manter, não quer extinguir a Funasa, e o MDB também. Dois partidos extremamente alinhados à picanha. Não falando do PP, PL, não. MDB e PSD. Funasa é realmente assim um bom termômetro para ver como serão as coisas. No Senado, parlamentares alegam ter havido um acordo com o Planalto para manter a Funasa em troca de votos para reeleger o Pacheco. Quebrar um acordo é feio, né? Então, vamos ver. No meio disso daí aparece a turma do Globo falando o seguinte: em meio a reações do Centrão e até de aliados, Planalto se vê forçado a recuar em temas sensíveis. Aí a matéria fala, ó, falar do que está acontecendo, né? Que o Flávio Dino, o Luiz Marinho já tiveram que recuar, né? Tiveram que rever algumas coisas. Em paralelo, o Planalto deve protelar a votação de MPs sobre temas sensíveis, como a extinção da Funasa, transferência do COAF para o Ministério da Fazenda, buscando vencer as resistências. Aí depois ele faz um resuminho, onde eles apontam o recuo do Dino e do Marinho. O do Dino seria a MP contra o golpismo, queria resolver as questões via MP, né, o pacote de bondades. O MP para endurecer combate a conteúdos golpistas nas redes sociais e regulação mais rígida em plataformas. E aí gerou contrariedade, principalmente do Lira. Ele falou que não vai ser assim. É um tema do Congresso, seria para de lei. Já tem a 2630, vamos discutir a 2630. Mas, segundo a turma do Globo, o ministro da Justiça segue insistindo para ver se faz MP. Saca aniversário do FGTS. O Marinho também quer acabar com a modalidade. Sofre resistências. Eu vi que sofre resistência de alguns deputados republicanos que estavam bem engajados aí nessa causa. Foi seguida por recusa após resistências, inclusive de parlamentares. Marinho também já sugeriu mudanças na regra instituída no governo Bolsonaro. E aí o Lavareda, aquele do IPESP, aquele instituto que, nossa, sensacional, só errava a favor do Dilma. Os recuos do governo ocorrem pela dificuldade para rivalizar com a influência do Lira e para escolher as batalhas no Congresso. Não é influência do Pacheco, esquece, o Senado está na mão. A Câmara é o último bastião do Brasil. É irreal as coisas, né? Tem hora que eu paro assim, eu penso, meu Deus, o Brasil hoje, olha as figuras que a gente tem que contar para
ter um mínimo de esperança que o Brasil não vai quebrar. Arthur Lira, o deputado do PP, do União Brasil. Nossa, tá ruim a coisa, viu? Tá ruim, mas vai melhorar, tenho certeza. Em algum momento da história o Brasil vai acordar. Não tem como, ainda mais com o que vem acontecendo. O brasileiro ele vem acordando. Tem muita gente que segue dormindo, muita, a maioria. Mas muita coisa mudou. Em 10 anos, se a gente olhar de 2013. Esse ano, inclusive, é interessante, né? 2023, 10 anos do 2013. É uma coisa que eu lembro de muita coisa, mas muita coisa por alto. Muita coisa por alto. Temas mais recentes do governo Bolsonaro eu já lembro por alto. Esse ano também completa um ano. Mês que vem agora, né? Março completa um ano da viagem do MBL lá pra Ucrânia. Vocês lembram? Lembram dos melhores momentos? Muita coisa acontece, eles passam e não fica nenhum registro. Isso me incomoda às vezes. Algum dia tentarei fazer algo pra mudar. O governo Dilma vai ter que abrir mão. A base do Lira é maior que a base do Lula. O governo terá que abrir mão do que possa ser visto como secundário para evitar brigas enquanto o Congresso não interferir em pautas centrais, como a questão indígena, a Amazônia. O que chama a atenção, óbvio, eu sei que o Lira tem muito mais força que o Dilma na Câmara, mas o que chama a atenção é que o Lavareda, ele aponta que um tema central do desgoverno, o desgoverno ele poderia abrir mão de várias coisas em prol de temas centrais, e esses temas centrais seriam, por exemplo, questão indígena e a Amazônia. E é o que eu vou insistindo nesses dias. A agenda desse desgoverno é a agenda internacional, é a agenda SG, é a agenda woke, é a agenda verde, tá aí. Vão bater na tecla. Após salário mínimo, o governo Dilma focará em legislação para entregadores. De coração, eu espero que essa turma tenha responsabilidade. De coração mesmo, gente. Porque tem algumas coisas que você não pode torcer contra. Só quem tá desempregado sabe o perrengue que é estar desempregado. E você tem a possibilidade, por mais que seja pouco, mas você, cara, eu vou pegar a porca do celular, eu vou ligar. Eu sei que o trabalho é ruim, vai tomar sol, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas você vai poder ter algum dinheiro. O cara que tá perdido, tá sem nada, é um alívio muito grande. Mas, nossa senhora, eu digo isso porque eu vejo aqui, por muito tempo, hoje eu não tenho mais tanto contato com um brasileiro que chega na Austrália, mas por muito tempo eu tive muito contato com um brasileiro que chegava, muito contato. E você via o cara às vezes estava desesperado, tinha que fazer um trocado aqui, aquilo outro, e começava a fazer algum tipo de entrega. Foi uma tentativa de mudar algumas coisas que algumas empresas deixaram a Austrália. E no final não mudaram, porque não adiantou. Não, tem que botar isso, tem que botar... Não mudou. A Uber segue. Uma das últimas. Tem a Uber, hoje em dia tem Uber, DoorDash e Menulog. Basicamente só tem a Uber no final do dia. A gente tinha Deliveroo, tinha outra que eu nem lembro mais o nome, era uma rosinha. Foi a primeira que chegou e não vingou. Depois foi o Deliveroo, a terceira foi o Uber Eats. Então eu espero de coração que a turma tenha consciência entre, ok, vamos colocar aqui alguma coisa, vamos pedir, sei lá, uma tipo obrigatoriedade de seguro de vida. A empresa fazer, eu sei lá o que a turma pensa. Mas algo que realmente permita que a turma continue a trabalhar. Senão serão milhões de desempregados. Se alguma empresa dessa grande resolver fechar, meu Deus do céu. O grupo de trabalho vai incluir representantes da categoria, de sindicatos e também das empresas. Óbvio que a empresa não vai querer abrir mão de nada. Espero que cheguem em um meio termo para o bem de todos, principalmente do trabalhador. O bem maior é ele manter o seu emprego. A ideia inicial é mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional ainda no primeiro semestre. Acho difícil, ainda mais no ritmo que as coisas estão indo, mas vamos dar uma olhada. Uma coisa que chama minha atenção que só na imprensa é só aquele tanto de comentário, de reflexão, pra gente relembrar do que o governo Bolsonaro que se passou. A Folha soltou essa nota ontem falando o seguinte, ó: o Dilma debate redes sociais em reunião diária e prioriza eventos com militantes. Dilma tem iniciado os dias de trabalho em seu terceiro mandato com reuniões com os ministros Alexandre Padilha e Paulo Pimenta. Nesses encontros, os auxiliares atualizam o petista sobre os principais movimentos políticos e a repercussão de atos do desgoverno na imprensa. Pimenta também aproveita o momento para apresentar ao mandatário um relatório sobre como as determinadas ações da administração são vistas nas redes sociais. E aqui eu falo para vocês com certeza.
Esse tipo de ajuda Bolsonaro não recebia. Eu falo com certeza, esse tipo de ajuda Bolsonaro, ele podia receber um toque aqui a colar, mas não tinha esse tipo de ajuda. Se Bolsonaro tivesse recebido mais ajuda em diversas áreas, mas nossa senhora. Então, vez ou outra você acaba ouvindo algumas coisas. Toda vez que você ouvir alguma coisa, é tipo a turma da picanha. Parecia que era sempre assim, um interesse de algumas pessoas, de alguns grupos primeiro, depois a gente vê lá Bolsonaro. Bolsonaro resolve, ele se resolve lá sozinho. Ele tem lá o jeito dele. Mas eu sempre falava assim, cara, é sério que ninguém vai ajudar. Sabe? Sempre parecia que tinha uma má vontade de fazer umas coisas. Eu ficava de cara com histórias que você acaba escutando, né, nessas idas e vindas. Você vê, isso é inegável. A esquerda, você vê que ela tá preocupada com a narrativa. Sai alguma notícia, rápido, eles querem desmentir, vão pra imprensa. Não é isso, não é aquilo outro, vai entrevista e tudo mais. Quando era o governo Bolsonaro, quantas vezes vocês não viam a turma reclamando da época lá? Ai, mas como a SECOM demora? Pra exemplificar, lembra do caso do leite condensado? Esse caso do leite condensado, o governo vai responder, acho que 72 horas depois. As redes sociais que foram atrás, diversas pessoas comuns. Não é pra falar que fui eu, não. Povo comum. Cidadão comum que foi lá, começou a dar uma olhada, trazer informações, mudar, falar, cara, o que tá acontecendo? Quantas vezes isso não aconteceu? Tá louco, viu? Isso aí deixa chateado. Mas tudo bem. É experiência pra próxima. Que virá. Virá mesmo. 2026, vocês vão ver. Dilma promete parar de provocar Temer. Isso aqui constitui uma movimentação, né? Visando essa questão do Congresso. Vai brigar com o MDB? Vai querer brigar? O Temer tem força. O Temer vai influenciar nas bancadas. Isso aqui não é à toa. Ainda mais porque ele tá todo dia falando de golpe. É golpe, é golpe, é golpe, golpe pra tudo que é canto. Ele pelo menos vai ficar quieto e parar de chamar o Temer de golpista aí abertamente, né? Mas enfim. Chegando aqui quase no tema do consórcio. Mas antes disso, teve uma notícia que só esses dias. Eu fiquei de cara. Ia comentar um tema, mas não deu tempo. Novo juiz da Lava Jato fez doação à campanha do Dilma. Segundo a turma antagonista. R$13 via financiamento coletivo. Valor simbólico. O Rogério Moreno até falou o seguinte: pensei que no Brasil a lei não permitia que juízes fizessem doações em campanhas políticas. Deve ser fake. Doar R$13 para a campanha carrega algum simbolismo. Espero que seja fake. Foi uma matéria que saiu no antagonista. É no mínimo intrigante. No mínimo intrigante. E aí, falando de justiça, nome dos sonhos do PT para o Banco Central já confessou crime milionário à justiça. Quem é? O André Lara Rezende. Independente da confusão dele do passado, só para reafirmar, a turma do PT, a ala do Aloysio Mercadante e da Gleisi Hoffmann já estão trabalhando para indicar o André Lara Rezende. Você vê, o cara já tá na notícia, já é o nome do sonho do PT. Já tá aí. O Haddad que se cuide. O Haddad que se cuide. Vamos ver se ele vai conseguir durar como ministro da Fazenda. Se o Mercadante vai deixar. Embate velado com Haddad marca ambiciosa volta de Mercadante aos holofotes. Essa matéria é bem longa mesmo, mas só que pegar um parágrafo. Com apoio nos bastidores e no partido, Mercadante tem agido em sintonia absoluta com a Gleisi Hoffmann. A gente vem falando isso há muito tempo. Desde a época da Lava Jato, ela passou a ganhar crescente poder ao ter acesso ao seleto grupo do Dilma. A uma pessoa próxima, Haddad já confidenciou que Gleisi não gosta dele. A impressão parece correta. A dupla Gleisi Mercadante criou a primeira saia justa para o Haddad, que foi a questão dos combustíveis, a desoneração. Haddad havia defendido a volta da cobrança. Tem até uma notícia sobre isso. No entanto, ao ser interpelado pela dupla, afirmam interlocutores que o Dilma decidiu assinar a medida provisória que manteve a desoneração dos combustíveis sob um alegado risco de possível greve de caminhoneiros no seu primeiro mês do governo. Nos últimos dias, mesmo com acenos de bandeira de paz do ministro da Fazenda em direção ao Banco Central e vice-versa, Gleisi continuou batendo forte na autoridade monetária. O Haddad tentando acalmar e a Gleisi batendo, só para gerar confusão para o Haddad. Tem uma notícia sobre até combustível, a gente vai falar, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Pegando aqui o gancho no Banco Central, o Dilma tinha dado entrevista, né? E falou, não, acabar aí o mandato daquele cidadão. Vamos ver
se a autonomia do Banco Central serviu para alguma coisa. Vamos ter que discutir. E ontem, o Carlos Alberto Sandemberg escreveu o seguinte no Globo: e se aquele cidadão estiver certo? Se ele estiver certo e o Dilma estiver errado? Todas as expectativas pioraram. Todas as expectativas pioraram. Esperam-se agora mais inflação e mais juros para este ano e para o próximo. Faz o L. Todas as expectativas pioraram. Esperam-se agora mais inflação e mais juros para este ano e para o próximo. A Selic ficando mais tempo em 13,75%. Claramente, Dilma conseguiu piorar as coisas. Claramente, viu? Ele piorou. Já estava em curso, aqui e lá fora, o debate sobre a flexibilização das metas, como defendiam muitos economistas da academia e do mercado, mas não desse jeito truculento e, sobretudo, sem uma regra que limite o crescimento da despesa e da dívida públicas. A regra é uma promessa. Ele está falando do arcabouço fiscal. Não tem. Não tem. Não tem. Só que está nesse parágrafo. Só para sentir o drama do texto. Né? Será que aquele cidadão está certo? Será que o Dilma está errado? Aí a turma do Globo também soltou essa. PT ignora escândalos de corrupção e adota discurso de que foi vítima de falsas denúncias. Coitadinhos. Partido aprova documento em que amplia a ofensiva para desconsiderar desvios e culpar perseguição. É só mostrar um parágrafo, porque a Folha fez um editorial maior sobre o tema. Após evitar na campanha eleitoral o tema dos antigos casos de corrupção envolvendo o partido, o PT vem intensificando os sinais de que está disposto a tentar reescrever a narrativa sobre os desvios ocorridos em mandatos anteriores e ignorar escândalos como o rombo na Petrobras. Quem poderia imaginar que o PT reescreveria a história? Em uma resolução divulgada pelo partido após a reunião do Diretório Nacional, que o Dilma participou, a sigla diz que foi vítima de falsas denúncias e criminalizada por um projeto articulado. É um golpe. Golpe. Aí a Folha escreveu um editorial. O que a Folha pensa. Envelheceu mal. PT, aos 43 anos, repisa teses derrotadas e nega fatos desabonadores de sua trajetória. O passado atormenta o Partido dos Trabalhadores, como um indivíduo incapaz de resolver as suas neuroses e olhar para a frente. Na semana em que comemorou 43 anos de fundação, o Diretório Nacional da Agremiação divulgou uma resolução em que reitera o seu apego a teses derrotadas pela história e insiste em não chamar pelo nome os fatos desabonadores da trajetória petista. Você deve se perguntar, cara, por que o PT é tão interessado na narrativa? Por que o PT é tão interessado? Porque, gente, quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o passado, controla o futuro. Vocês. Minha audiência é bem diversa. A maior parte tem de 25 para cima. A maior parte. Eu falo por mim. Eu dou sempre um exemplo. Quando eu estava até a quarta série, escola primária, eu lembro que a gente chegou a estudar a história do Brasil e em nenhum momento me apresentaram a história. Eu tenho memória boa. De uma forma que o Brasil é malvadão. Não rolava isso. E quando falava de 64, se referia como regime militar. Quando eu vou pro ginásio, né, quinta, oitava série, depois meio terceiro ano, aí já não era mais regime militar, aí já era ditadura. Aí, né, toda turma de Portugal, que veio pro Brasil, todo mundo era vilão, todo mundo era malvado, todo mundo vítima, só tinha coisa ruim. Nada na história desse Brasil era coisa boa. Colônia de exploração, toda aquela narrativa. Ixi, sabe? Confusão atrás de confusão. Confusão atrás de confusão. Colocam a culpa lá. Não, o Brasil deu errado por causa daquilo. Para hoje em dia. Para e respira. Para e respira assim. Será que o Brasil só deu errado porque foi uma colônia de exploração? Será que isso por isso explica? Quem for mais velho e tiver 60, 70 anos, que viveu os idos da década de 70 e 80, vai falar, cara, óbvio que não. Óbvio que não. Minha vida não era perfeita, mas nos anos 70, 80, eu saía e não estava preocupado se eu ia tomar
um balaço no meio da rua. Eu não tava preocupado se... Minha mãe não tava preocupada se eu ia voltar vivo ou não. Não tinha essa preocupação. Você pega isso daí, é algo bem claro. Como a violência tomou conta do Brasil, de uma forma assim assustadora, que quase tá normalizado. Então, quando você não entende por que você vive um problema, e aí... Mas o problema existe, você sente ele. E aí você domina a narrativa e você fala, ó, tá vendo esse problema que você tá sentindo? Que você tá interessando em você? Esse problema é culpa daquele cara ali, ó. É culpa do seu Zé. E seu Zé, obviamente, é o inimigo político de quem conta a história. Então é por isso que eles estão tão interessados. Eles não são bobos. Não adianta ver que esse papinho, parece que eles não conseguem avançar. Não! Eles sabem o que eles estão fazendo. Você pega aí os mais jovens no Brasil votaram, em sua grande maioria, em quem? Os mais jovens que se informam pela opinião da Anitta, do Felipe Neto, do TikTok, eles votaram em quem? Eles votaram na democracia. Na democracia, gente. A turma parece que não consegue entender o que é que está acontecendo. Na fabulosa narrativa, as acusações contra as gestões do PT não passaram de torpe tentativa de criminalizar a política. Pouco importa estarem fartamente documentados o mensalão e o assalto à Petrobras, para citar os escândalos que não desaparecerão por causa dos erros e abusos da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. Esse é um ponto. Você pode falar do Moro mil e uma coisas, mas falar que era todo mundo inocente? Gente, a quantidade de pessoas que devolveu o dinheiro. Você já viu alguém inocente devolver dinheiro? Ah, mas beleza. Ele deveria porque foi obrigado. E o mensalão? E o mensalão, meu filho? Qual a explicação? Não tinha Sérgio Moro, não tinha Lava Jato. E o mensalão? Se a falsificação da história cobra seus maiores custos do próprio PT, o apego a doutrinas empoeiradas na economia ameaça a renda e o emprego de dezenas de milhões de brasileiros. Isso aí com certeza. A sigla V, na resolução de aniversário, contínua devota de que alguns iluminados em posições de Estado terão o condão de fazer deslanchar o desenvolvimento. Bastaria manipularem na direção que consideram correta os juros, o câmbio, os impostos, o gasto público e as decisões empresariais ditas estratégicas. Se o PT puder manipular tudo isso, o Brasil vai dar certo. Confie neles. Em nome dessa quimera, o partido agora investe contra a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, a lei das estatais, a contenção do BNDES, que são iniciativas que foram tomadas a evitar a repetição dos abusos que engendraram o descalabro recessivo de 2014 e 2016. A agremiação que corretamente louva a moderação exercida pela institucionalidade nos apetites autoritários do bolsonarismo se contradiz ao imprecar contra mecanismos que procuram evitar os danos do exercício ilimitados do poder. Fica engraçado, né? Apetites autoritários do bolsonarismo. A Folha não se aguenta. Quais são esses apetites? Eu ainda não sei. Em vez de se preocupar com os determinantes de enriquecimento e do bem-estar dos povos, apresentados na produtividade do trabalho estagnada no Brasil, o PT continua a vender atalhos e feitiçarias que só produzem ruínas. Envelheceu mal. Diz a Folha que apoiou o Dilma, fez campanha aberta e, nos últimos anos, foi na Folha que saiu aquela nota, né? Porque eu desejo que Bolsonaro perca a vida. Eu tô sendo ainda eufêmico, que a manchete é muito pior do que eu tô falando. O cara fala assim, eu devo porque ele começa com M e termina com RA. E tem um OR, né? M-O-R-R-A. Porque eu desejo que Bolsonaro, né? Coisa. Aí vem o Celso Domingo no Estadão. Um textinho mais leve, mas também batendo. O Dilma será obrigado a trocar o revanchismo pelo banho de realidade na condução da economia. Será mesmo? Será que ele vai ser obrigado? Não sei. Boa parte do governo Dilma foi tomada por uma temporada de descarrego revanchista contra a herança maldita do governo anterior. Até agora, né? Só teve isso. Não teve proposta. É bom destacar. Mas essa etapa agora tende a ficar para trás. Será? Acho que não, eu acho que vai continuar revanchistas. Na falta de uma estratégia de política econômica que se negou a formular na campanha eleitoral e até agora sobre ela não se apresentou nada efetivo, não tem política econômica. O presidente Dilma começou a governar quase por reflexo condicionado a partir do velho DNA desenvolvimentista e estatizante do PT e da necessidade de obter uma certa unidade entre os partidos que constituem a sua base política.
O mero jogo dos fatos começa a impor escolhas mais técnicas do que populares. Eu não acho que ele tá tomando escolha técnica não, viu? A primeira delas será a definição da nova âncora fiscal. Segundo o Estadão, né, o Haddad diz que em março ela vai ser encaminhada ao Congresso, o novo arcabouço. Bora ver, que vai substituir o teto de gasto do Temer. E mais cedo do que tarde, e aí vocês podem se preparar, o governo Dilma terá de acabar com os subsídios dos combustíveis. Decisão que poderá contribuir para aumento da inflação. A conferir. E sobre a questão dos combustíveis, é triste, porque todo mundo paga mais, né? Todo mundo. Ah, mas eu não tenho carro. É, mas o frete do caminhão que leva a comida no supermercado que tu compra. Luiz de Barros, ex-ministro da Comunicação do governo FHC, postou ontem o seguinte, ó: Fazenda deve reonerar combustíveis em março. Dizem que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Parece que faz sentido, né? Quem diz isso é o Felipe Salto, da Warren Rena, após reunião com o Haddad. Após se reunir com o Haddad, ele falou: vai voltar, viu, em março. A sinalização foi dada pelo Haddad ao economista-chefe da Warren Rena, Felipe Salto, recebido em audiência nesta tarde no Ministério da Fazenda. É mole? Mas aumentou o salário mínimo em R$18. Tá difícil pro brasileiro, viu? Tá ruim, gente. Mas nem tudo está perdido. Não vai dar pra falar da agenda internacional. Ia fazer conexão com isso daqui, mas um texto maravilhoso do Merval Pereira. O Nobel possível. Sim, existe uma chance real do Dilma ganhar um prêmio Nobel. Lula repete erros na parte econômica e na política externa, com afago de ditaduras latino-americanas como a Venezuela, Nicarágua e Cuba. Esse é o subtítulo. Aí o Merval diz: o Dilma nunca foi mais petista do que está sendo nesse seu terceiro mandato. Eleito em 2002, permaneceu durante meses já presidente com um broche com a estrela do PT no peito. Alertado de que não era mais apenas o líder petista, mas o presidente de todos os brasileiros, colocou no peito um broche com o brasão da República. Será que a estrela do PT voltará agora no peito de um Dilma vingativo e raivoso? Sim, é o que está acontecendo. Não quer enxergar a realidade? Quem esperava que Dilma fizesse de seu provável último mandato presidencial um instrumento de união do país está se deparando com um presidente mais preocupado em ressignificar a história do partido e a sua própria. É o que o PT sempre fez. Do que em governar com que os levaram ao poder novamente. O Merval agora tem um surto de lucidez. Não foram os petistas, muito menos os esquerdistas, mas os eleitores não petistas que preferiram votar nele, muitos pela primeira vez na vida, para evitar a sequência de Bolsonaro, um governante desastroso e perigoso para a democracia. Aí o Merval continua: o Dilma simulou uma candidatura de União Nacional para ganhar a eleição, mas governa com o PT. Tenta ampliar sua base congressual, atraindo bolsonaristas que vivem das burras do Estado, seja de que governo for. Pronto, gente, olha só. Esses deputados que estão aí há 30 anos, que sempre são governistas, sempre foram, que eram chamados centrão, agora eles são bolsonaristas. Olha só, os bolsonaristas que vivem das burras do Estado, seja de que governo. Eu pensei que o bolsonarismo surgiu com Bolsonaro, mas parece que eles estão aí há anos, mas não sabíamos. Talvez eles já fossem bolsonaristas e só não sabiam. Olha que interessante, né? É o ressentimento do Merval Pereira. Foi assim que aconteceram o Mensalão e o Petrolão. Pronto. Foi o bolsonarismo. Rapaz, eu fiquei tão encabulado quando eu li isso que eu nem prestei atenção. Foi o bolsonarismo, ó, responsável pelo Mensalão. Quem poderia imaginar? Não há dúvida de que o país em pouco tempo recuperou-se, pelo menos moralmente, em questões essenciais. Coisa melhorou com o Dilma, né? Questão indígena, educacional, saúde. Não, tá sensacional. Não tem mais fila no SUS.
Setores que já começaram a apontar para a direção correta. Mas a condução econômica deixa a desejar com a perspectiva dos mesmos erros já cometidos nos governos petistas anteriores, a começar do segundo mandato do Dilma, terminando literalmente com a reeleição da Dilma. Mas, como da outra vez, é porque a matéria é maior, aí fala que o Dilma tentou ganhar um prêmio Nobel da Paz, fazendo isso, aquilo, outro, ele ia ganhar talvez em 2005 com Bolsa Família, mas aí veio o mensalão e jogou tudo, né, no ralo. Mas como da outra vez, também não será levado a sério. Se ele for tentar aí ganhar um prêmio Nobel da Paz, tentando pacificar Rússia e Ucrânia. As gigantescas forças em confronto tornam a questão geopolítica mais importante do que possa alcançar a política externa brasileira, já que não pretende trabalhar pela democracia no espaço geopolítico onde é líder em conteste. Só que Lula tem um caminho aberto para o prêmio Nobel da Paz. A questão amazônica e o meio ambiente. Meu Deus. Só o ressurgimento do Dilma no cenário internacional, com sua eleição, trouxe uma reversão positiva de expectativas que indica que o Brasil tem sim condições de liderar uma ampla rede de países. Não para acabar com o conflito na Ucrânia, para isso tem a ONU, mas salvar o mundo de uma catástrofe ambiental iminente. O cara vai salvar o planeta, gente. O cara vai salvar o planeta. Planeta ser salvo pela picanha, segundo o Merval Pereira, o cara que deixou a entender que foram os bolsonaristas que vivem das burras do governo os responsáveis pelo escândalo do mensalão. Não precisa nem falar o próximo tema, né? A gente comenta amanhã, porque essa matéria foi demais. Nobel da Paz, questão Amazônia. Mas só reforça, né? É a agenda central. É a agenda central desse desgoverno. É a agenda verde. E vai avançar. E tem muita coisa complicada, principalmente para a população, principalmente para o bolso do trabalhador, que pode acontecer nos próximos meses. Amanhã a gente comenta algumas coisinhas sobre essa agenda internacional, não deu tempo. E se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um botão de valeu, tem o Pedro na descrição. Antes de mandar vocês compartilharem, muito obrigado por todos os votos, me desejando melhoras. Hoje eu não tossi no vídeo. Minha voz está basicamente 100%. Eu tô basicamente 100%, eu tô com o nariz meio entupido, pode não parecer. Tô respirando pela boca, meu pai do tempo. Mas graças a Deus, acho que amanhã deve estar quase zero, né? Tamo curado, tamo de volta, tamo a 1000. Então, muito obrigado a todo mundo. Se quer me aguentar esses últimos 4 dias, tava cansado, né? Mas agora tô de boa, sem aquela tosse chata. E é isso. Compartilhe o vídeo, o dedo não vai cair. E com fé em Deus, espero estar aqui de novo e ver vocês amanhã, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!